Bem-vindos ao painel de Digital Publishing. Eu sou o Gustavo Faleiros, sou jornalista. Agradeço muito ao convite da W3C. Bem, eu acho que esse é um painel muito interessante. Eu trabalho bastante com isso, né? Eu acho que falar assim Digital Publishing talvez seja um pouco genérico, porque ao final eu acredito que de uma forma ou de outra todos trabalhamos com isso. Mas o interesse expresso pela W3C que nos trouxe aqui é discutir muito a questão dos formatos, né, e os padrões, que é a esfera onde a W3C trabalha, mas também provocar um pouco o pensamento de todos em explorar o status atual das publicações, né? Tem uma percepção de que o potencial do que está disponível em termos de tecnologia não está sendo utilizado de uma maneira completa pelos veículos de comunicação ou pelos desenvolvedores que trabalham com publicação. Então a gente vai ter nesse painel uma visão de dois campos que estão explorando e experimentando nesse caso. A gente vai ter primeiro a palestra do Fernando Tavares, que trabalha na Simplíssimo com a publicação de e-books. O Fernando, vou ler aqui um pouquinho, vocês talvez tenham visto na programação. Mas o Fernando cursou Ciências da Comunicação na Itália, ele vive lá ainda hoje, e desde 2008 se dedica ao mercado dos livros digitais e às técnicas de produção do formato EPUB, observando as principais tendências internacionais e buscando as melhores práticas e processos para aplicá-las no mercado nacional. Possui conhecimentos técnicos e práticos de produção de livros digitais nos formatos EPUB, MOBI e Enhanced Books para iPad. Em 2010, fundou como sócio a Simplíssimo Livros, onde atualmente é diretor de operações e responsável técnico pela produção. Depois a gente vai ter o Rafael Kensky, que é da editora Abril, que cuida do núcleo de jovem e masculino e vai falar aqui um pouco para a gente sobre o desafio de inovar nessa área. O Rafael é formado em jornalismo e ciências sociais, com mestrado em sistemas de informação pela London School of Economics. Já trabalhou como editor da Super Interessante, consultor de estratégia de marcas para o estúdio Ideias e especialista em gamification. Atualmente é o redator-chefe dos sites dos núcleos de jovem e masculino da Abril. Então a gente vai começar com o Fernando. Cada um deles vai falar por 20 minutos. Depois a gente vai fazer o formato tradicional de debate, com perguntas de vocês. E vamos ver. Acho que a gente tem bastante tempo para debater mesmo. Fernando, por favor. Bom dia de novo para vocês. Eu quero começar um pouco... Começo dizendo que eu me sinto um pouco como um peixe fora d'água, ok? Porque, em geral, o meu público são editores, designers, que trabalham com o livro impresso. E ali, nos cursos que a gente organiza, que a gente dá, eu tenho que convencer eles que a web é boa, ok? Então, eu tenho que explicar e dizer, olha, acessibilidade, códigos, HTML, etc, etc. Aqui eu me encontro na posição contrária. Eu vou ter que dizer para vocês que livro impresso é bom, né? Então, vai ser meio assim. Mas o meu foco, que eu quero falar para vocês, o que eu quero colocar como centro, é mostrar para vocês o que é que esse mundo da editoria, em modo específico a editoria dos livros impressos, o que eles pensam, como eles estão vivendo esse momento de passagem, esse ingresso, não sei se vocês têm acompanhado um pouco, mas esse ingresso dos livros, no sentido mais tradicional da palavra, esse ingresso dos livros na web, no mundo do digital. Okay? E o título eu quero falar do sólido ao líquido, porque eu gosto muito dessa ideia que nós saímos de um formato fixo para um formato fluido, okay? Um formato líquido. Para quem não me conhece, tá os meus dados aí, depois vocês podem entrar em contato. Como já foi falado, eu trabalho na Simplíssimo, que é uma empresa que se dedica somente à produção de livros digitais, especificadamente no formato EPUB. Okay? Bem, vamos lá. Eu quero apresentar de 3 formas. Um problema, uma busca por uma solução, okay? E uma oportunidade.
Okay? 3 aspectos do que está acontecendo, sobretudo no mercado de livros impressos. O problema, obviamente, nasce já com Gutenberg. Não dá para falar de livro impresso sem citar a história, o desenvolvimento, etc. Mas eu gostaria de contar uma história, não tanto sobre a origem da impressão em si mesma, okay, dos livros impressos, mas quanto ao que fez com que esses livros se desenvolvessem. Não sei se vocês conhecem Veneza, quem teve a oportunidade de conhecer a cidade de Veneza. Veneza, quando surge a impressão, quando Gutenberg inventa essa máquina de impressão, ela é praticamente um reino independente, uma república independente. E é praticamente na Europa um dos estados mais ricos. Gutenberg, os alemães inventam a impressão, mas quem divulga, quem faz com que a coisa funcione, são os venezianos. Veneza é uma república que trabalha com o comércio, então, sobretudo com os árabes, importação e exportação de tecidos, perfumes, etc. E é em Veneza que esse novo objeto, esse novo aparelho de impressão, esse novo modo de produzir o conteúdo, se desenvolve. O que eu gosto de lembrar é sempre o seguinte: houve um choque cultural entre os livros manuscritos e os livros impressos. Livro impresso era coisa de segunda categoria, okay? Era de segundo nível. Não foi algo que alguém, quando surge a tipografia, quando surge a máquina de impressão, não é que o pessoal olha aquilo e diz, que maravilha, agora sim a coisa vai para frente. Não, tem muitas opiniões contrárias, tem muitos modelos de negócios que são prejudicados por esse novo mercado, por esse novo sistema. E é interessante olhar esse aspecto da história, porque é mais ou menos o que está acontecendo hoje com os livros impressos, com a editoria dos livros impressos. Um outro choque, uma nova mudança, ou seja, um modelo de negócio já afirmado, que é aquele de produção dos livros impressos, tem que enfrentar um desafio que é aquele da web, que é aquele do digital. Livros que são transportados para o digital. Mas o que me interessa lembrar é que nós tivemos e temos uma mudança radical no suporte. Okay? Vocês, bem, falar sobre isso é quase banal. Nós vivemos, nós desfrutamos do conteúdo, nós usufruímos do conteúdo em vários tipos de suportes digitais. Da tela do computador ao smartphone, à geladeira, não sei o que mais vão inventar. Okay? O óculos do Google. Tem uma grande mudança. O conteúdo passa a ser líquido. O conteúdo não é mais estático, fixo, como num livro impresso. O conteúdo passa a ter que se adaptar, tecnicamente se adaptar. Okay? Não só do ponto de vista técnico, mas também como conteúdo mesmo. O conteúdo que eu uso na web não é sempre o conteúdo que eu quero ter no meu smartphone. Bem, enfim, vocês sabem melhor do que eu, conhecem melhor do que eu a questão de design responsivo, não só interpretado do ponto de vista técnico, ou seja, a página que se adapta bonitinha no smartphone, mas também do tipo de conteúdo que eu forneço para um smartphone. Okay? Quem está com o smartphone na mão, provavelmente quer uma informação que é diferente da informação de quem está olhando numa tela, ou no computador, ou sei lá no quê. Okay? Então, tem essa adaptação do próprio conteúdo. Bem, o livro é exatamente o contrário. O livro é estático. O livro por si mesmo, ele é fixo. Okay? Ele traz uma tipografia fixa. Então, se eu abrir ele aqui, ou se eu abrir ele na China, vai ser exatamente igual. Os designers do livro impresso ficam desesperados, né? Quando você começa a falar, olha, você vai abrir teu e-book
no Android vai ter uma determinada visualização, ou então algumas coisas vão funcionar aqui, não vão funcionar ali. Coisas que, para quem trabalha na web, são corriqueiras, a luta nos vários browsers, nos vários padrões. Para quem vem do mundo impresso, isso é um mundo totalmente novo. Okay? É algo que é visto como algo negativo. Okay? Então, tem todo um trabalho, praticamente, de mostrar que talvez isso não seja tão negativo. Mas o que eu quero lembrar aqui é o seguinte, que esses livros impressos, eles deram algo para a web. Okay? Pensa um pouco a toda a tipografia, a tradição tipográfica, tradição com T maiúsculo, vamos dizer assim, que nós temos. Quando um livro é bem feito, a gente vê todo um tratamento, uma curadoria, toda uma atenção específica, não só ao conteúdo, mas ao design, quando é bem feito, obviamente. Okay? Tem muito livro mal feito também por aí. Okay? Assim como esse conceito vale também para a web. Tem sites muito bem feitos e tem sites péssimos, mas enfim, isso é imagem. Porém, o impresso, ele dá algo, okay, de interessante para o livro digital. O que está acontecendo hoje no mercado de livros digitais? Os editores tradicionais, quando eu falo de editores tradicionais, penso nos grandes editores, a própria Abril, Companhia das Letras, Saraiva, citem vários outros editores que vocês conheçam. Nós estamos vivendo um momento de passagem, de conversão para o digital. Não gosto muito dessa expressão conversão, mas enfim, se está transpondo o conteúdo fixo ao tablet ou ao computador, ou em um PDF, ou em formatos que são fixos. Okay? Então, passa um pouco pelo trita-carne e sai alguma coisa que é talvez um livro digital. Okay? Existe até uma discussão se PDF é livro digital, enfim, essas coisas de filosofia. Um dos formatos que se está afirmando, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, é o EPUB. Okay? Para quem não conhece, o EPUB é, na realidade, um pacote, okay, que utiliza o HTML. O HTML, CSS, um mini site, vamos dizer assim, simplificando as coisas. Mas com alguns elementos, com algumas características que são próprias, típicas de um livro impresso. Okay? Como a indexação, como o sumário e vários elementos que são mais ligados a um tipo de livro, a um tipo de conteúdo que é fechado em si mesmo. Okay? Mas eu vou voltar a falar sobre o formato. Nós estamos vivendo esse momento de passagem, ou seja, uma imitação. Então, por enquanto, os editores querem que o livro, se publicado em formato digital, seja semelhante ao livro impresso. Depois eu vou falar também de uma oportunidade que nasce para quem trabalha com web. O problema é que, se você chega para um editor e diz, vamos fazer teu livro ali, mas vamos fazer um site do teu livro. Okay? Obviamente, eles te mandam embora antes de escutar você. Okay? Ou seja, não entra ainda na ideia, okay, de que esse livro possa ter um formato online. Agora se faz alguns experimentos, alguns testes, como venda de conteúdo online, por assinatura, etc., mas ainda algo muito inicial. O grande problema não está, obviamente, na tecnologia, como sempre, mas no modelo de negócio. Quer dizer, ainda existem poucos livros digitais, porque isso ainda rende pouco. Okay? A partir do momento que começa a render mais economicamente os livros digitais, vocês vão ver que a coisa vai começar a andar e a gente vai ter muito mais livros, ou se não quase todos, no formato digital. Bem, o que nós podemos fazer? O que é que a gente pode, sobretudo quem trabalha com web, quem está nesse campo, pode tentar fazer? Buscar soluções. Nas outras palestras que eu escutei, sempre se lembra um aspecto interessante, que a web não é feita só de coisas técnicas, a web é feita de pessoas. Então, sobretudo nesse campo, onde tem
uma certa tradição, okay? Sobretudo o livro. O livro ele traz consigo uma série de coisas folclorísticas, um pouco, ou de romance, coisas românticas, um pouco de romanticismo, né? O pessoal que adora o cheiro da carta, o pessoal do papel, né? O pessoal que gosta de esfolhar, de fazer dobrinhas e orelhas no livro, enfim, vocês vão escutar várias dessas afirmações. E talvez nós mesmos, às vezes, gostamos de esfolhar um livro feito, um livro bom, okay? Um livro com uma qualidade boa. Mas, enfim, deixando de lado esse lado um pouco mais romântico, a gente tem que partir para uma busca, okay? Que é a busca de soluções, okay? De apresentar esse novo meio de distribuição de conteúdo. Lembrando, porém, uma coisa, existe uma tendência a querer fazer com que os livros, e aqui eu me refiro sempre ao livro no sentido mais tradicional, conteúdo fechado, se transforme, por exemplo, como eu dizia antes, em um website ou alguma coisa mais aberta. O problema que eu vejo é o seguinte, que nós estamos acostumados, nós vivemos de porções, nós gostamos das porções. Se vocês encontram muito conteúdo na web, por exemplo, um livro técnico, mas vocês compram livros técnicos, porque esses livros têm um início, um meio e um fim. São completos em si mesmo e te dão o conteúdo que você precisa. Porque para quem está acostumado, para quem vive nesse mundo de porções, que praticamente somos todos nós, às vezes a web pode assustar. Você começa a ler um site, de repente você tem um monte de saída, você não tem bem um início, não sabe se está no meio e não sei se tem fim. Okay? O livro, ou seja, a ideia do livro, não como formato, não como impressão, mas a ideia do livro como um conteúdo fechado, vamos dizer assim, completo em si mesmo, é uma ideia que, acredito eu, ainda vai durar por um bom período. Então, nós temos que desfrutar essa possibilidade, pensando também nos nativos digitais, obviamente. Isso é um discurso que os editores, às vezes, não fazem, mas as novas gerações não estão nem aí para o papel. Okay? Elas querem o conteúdo, elas mexem mais em tela do que em papel. Porém, não adianta turbinar somente o conteúdo. Okay? Quando a gente vai oferecer alguma coisa também para esse mundo do digital, não adianta simplesmente oferecer o mesmo livro, mas com vídeo, áudio, animação, sei lá o quê. É preciso repensar esse conteúdo para um formato diferente, para um público, quem sabe, diferente, mas com certeza para uma plataforma diferente. Okay? Onde você, às vezes, quer coisas que são diferentes. Então, esses dois perigos. Uma oportunidade que surge para quem trabalha com web é o formato EPUB. Para quem manja de código, de HTML, CSS, isso aqui é brincadeira de criança. Okay? Ou seja, o pessoal que vem do livro impresso, que tem que aprender tudo isso, ficam horrorizados. Okay? Mas para quem está na web, isso realmente é só empacotar, seguindo alguns padrões. O EPUB, sobretudo o EPUB 3, é um formato que é baseado no HTML5, no CSS3. Ele é administrado por um consórcio, que é o IDPF, que tem parcerias com o W3C, sobretudo na busca de padrões que sejam específicos para os livros em si mesmo, como, por exemplo, o uso de metadados, referências cruzadas, etc. Coisas mais específicas para livros, no sentido mais tradicional. Enfim, é uma oportunidade nova, okay? Porque é um mercado novo que está surgindo. Dá para oferecer também esse serviço aos editores, dá para pensar algo. O EPUB 3 sofre também dos mesmos problemas que pode sofrer um site web, okay? Compatibilidade entre leitores. Na teoria tudo é possível, na prática nem tudo convém. Enfim, essas características que vocês mais ou menos já conhecem. O EPUB 3 permite o uso também de JavaScript,
então permitindo algumas interatividades a mais. Aí depois vai depender do software leitor, que permite ou não a ativação ou funcionamento do JavaScript. Mas, enfim, é um formato relativamente simples, porque usa os padrões já conhecidos, com um arquivo chamado content.opf, que simplesmente é o pacote, é o que faz com que tudo que funcione dentro de um arquivo zip, em prática, okay? Com extensão EPUB. O content.opf faz com que tudo seja harmonizado em si mesmo, com uma sequência que é típica dos livros, ou seja, o capítulo 1, depois vem o capítulo 2, etc. Mas também com a possibilidade de navegação típica dos sites web. Enfim, é quase um cruzamento das duas coisas. Okay? Uma oportunidade nova que surge para quem quer trabalhar nesse campo. O pessoal tem uma frase do administrador do IDPF que diz que o EPUB 3 é um HTML domesticado. Okay? Porque o HTML5 é algo de muito rico. Vocês podem fazer de tudo, desde jogo, site, web app, o que for. O EPUB 3 oferece a riqueza, a potencialidade do HTML5 para o editor de livros. O editor que precisa somente de algumas características, mas que funcionem bem. Okay? Bem, é uma coisa que vocês já sabem, okay? Mas que é interessante sempre lembrar, como hoje a publicação de conteúdo mudou. Não é tanto uma questão de formatos, mas de plataformas onde nós queremos que esse conteúdo esteja presente. Obviamente, aqui eu estou falando de coisas que vocês já sabem, o HTML5 como possibilidade, como facilitação para esse tipo de publicação, ou seja, um conteúdo que não é mais só um conteúdo ou na web ou impresso, mas um conteúdo que está em todos os lugares. Okay? Pode estar lá no óculos do Google, num leitor de e-book, numa geladeira, agora não sei, num micro-ondas, livro de receita para micro-ondas, okay? Onde você tem tudo ali já as receitas prontas, ou então a famosa geladeira que você coloca um livro digital dentro, compra um livro de receita na geladeira e a geladeira te mostra qual receita você pode fazer utilizando o que você tem dentro da geladeira. Enfim, são várias possibilidades, várias coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Então, o conteúdo deve estar preparado também para essas mudanças radicais. Okay? Bem, aqui algumas só ideias, algumas coisas que podem servir para vocês aprofundar. Tem um livro nosso, Mercado de E-Books no Brasil, que na realidade a gente recolhe um pouco os posts, as melhores publicações do nosso blog, se chama Revolução E-Book, que fala só sobre livro digital. Ele é gratuito, vocês acham em todas as lojas online, é gratuito e é atualizado mais ou menos regularmente. Deveria ser mais regular, mas enfim, no final do ano devia sair uma atualização dele. Enfim, há alguns outros livros que podem ajudar vocês também a entrar um pouco nesse novo panorama. Tem um livro do amigo Fábio lá, o Open Web Platform, que dá uma visão geral do que está acontecendo, também no mundo das publicações impressas e digitais, e os outros 3 livros que são da O'Reilly, específicos sobre o EPUB 3. Okay? Então, são mais ou menos essas as provocações que eu queria deixar para vocês. A importância desse encontro, ou dessa briga, entre impresso e web, como os dois lados podem enriquecer. É óbvio que, provavelmente, vai surgir algo de novo. Não creio que o impresso vai simplesmente transformar-se numa web, mas tem algo de novo que está surgindo e que a gente não sabe bem o que é que vai acontecer. Ok? Obrigado, Fernando. Obrigado pela provocação. Foi muito, muito interessante. Eu anotei várias coisas aqui que depois a gente pode trazer no debate.
Eu vou pedir para o Rafael fazer a apresentação dele. Eu acho que o Rafael também vai acrescentar muito, porque tem esse desafio, eu acho que no dia a dia, né? Na parte do jornalismo, eu posso falar também um pouco por experiência própria, a gente vive essa experimentação, esse choque que o Fernando falou quase diariamente, para não dizer hora a hora, nos formatos que a gente tem que criar e como atingir o público de uma maneira eficiente, digamos. Rafael, por favor. Bom dia. Alô? Bom dia. Meu nome é Rafael Kensky. Eu sou desse núcleo, eu sou redator-chefe desse núcleo Publicações Segmentadas. É um nome super corporativo para uma reunião de marcas que nem parecem ter muito a ver entre si, tipo Playboy e Disney, assim, que, enfim, não tem nada a ver, a não ser exercer um certo fascínio entre homens pré-adolescentes. Eu trabalho só na parte de internet da Editora Abril e também só com essas marcas, o que é importante dizer que eu não tenho, quer você ame, quer você odeie a Veja, eu não tenho nada a ver com ela. Não vem falar comigo. Enfim, eu posso indicar quem vocês podem falar, tem pessoas... Enfim, eu coordeno uma equipe de 28 pessoas, entre repórteres, editores, designers e programadores, que tomam conta dessas 17 marcas. Se você for calcular, daí pouco mais de uma pessoa e meia por marca. Eu tenho certeza que tem blogs aqui na casa com mais funcionários do que cada um desses sites que eu tomo conta. Mas ainda assim, a gente consegue trazer mais receita do que a maioria dessas marcas. E isso só é possível por um motivo: é mais fácil fazer jornalismo na internet. A internet permite que você entregue conteúdo de maneira rápida, que você consiga chegar em mais pessoas, que você consiga ter um alcance global, que você consiga publicar texto e tirar texto, fazer as coisas em custo zero. Você não precisa ter grandes gráficas, grandes impressoras para você divulgar o seu conteúdo. É tudo muito mais simples, muito mais fácil. Você tendo uma plataforma já montada, todas as coisas são muito mais maleáveis e fáceis. Você consegue colaborar com pessoas fora da sua própria redação. E é quase um modelo bem diferente do que os jornalistas tradicionais estão acostumados a fazer. Só que acontece que eu estou dentro da Editora Abril, que é um mastodonte, enfim, um grupo gigantesco que há décadas tem uma excelência muito grande em produzir revistas. E aquela história, para quem é martelo, tudo é prego. Então, se você está dentro da Editora Abril, você está ali para fazer revista e nada mais. Então, esse diálogo do que é de você tentar quebrar as coisas talvez um dos maiores desafios. Ao longo dos últimos anos, a gente teve essa tendência a pensar os sites da casa como uma extensão da revista, como se fosse você pegar o mesmo público, a mesma linguagem, a mesma coisa, e você simplesmente jogar para o ambiente digital. E cada vez mais eu estou convencido de que isso é errado, de que apesar de ter vários canais que se comunicam entre o que é uma marca em uma revista e o que é uma marca no digital, são coisas essencialmente diferentes. E isso não é um problema só da Editora Abril, é um problema de praticamente todo grande grupo de mídia hoje. E é por isso que o que eu acho que é mais importante no jornalismo digital, em online publishing, para usar o termo dessa palestra hoje é esquecer. O difícil é fazer esquecer. E é uma luta diária que eu tenho com pessoas de praticamente todos os andares daquele prédio, que é tentar esquecer o jeito velho de fazer as coisas. Quando as coisas ficam fáceis, quando as coisas ficam difíceis é fácil. Você simplesmente, digamos que alguma coisa aumenta de preço, alguma coisa fica mais difícil de fazer, você simplesmente se abaixa a cabeça e faz a coisa do jeito novo. Mas quando as coisas são mais fáceis, quando você tem novas possibilidades na sua mão, é mais difícil convencer as pessoas que elas precisam abraçar essas possibilidades. As pessoas estão acostumadas a manter a tendência é que você continue fazendo as coisas do mesmo jeito, pensando as coisas do mesmo jeito, e no caso
da Abril, a gente está acostumado a fazer revista. No caso de outras editoras, você está acostumado a fazer jornal ou TV. E o que a gente tem que esquecer? A gente tem que esquecer o jeito tradicional de fazer jornalismo, e em vários dos seus elementos. Eu vou quebrar aqui esses elementos em alguns exemplos, alguns realizados dentro da Editora Abril, outros realizados fora, mas que, de alguma forma, mostram o que a gente precisa esquecer a respeito de jornalismo e por quê. Um primeiro exemplo, a gente precisa esquecer o que é uma reportagem. A gente está acostumado a pensar uma reportagem, no caso da Editora Abril, como uma história que você reúne informações e você produz um texto com imagens e coloca isso numa revista e vende. Isso aqui é uma ação que a gente fez na Super Interessante em 2008, em que eles fizeram uma capa sobre a máfia, como é que funciona a máfia hoje em dia, que ainda é forte, por incrível que pareça, não é coisa lá dos tempos só do Al Capone, e hoje comercializa coisas desde lixo até escravos e drogas e armas. E a gente pegou essa mesma apuração com o mesmo rigor, ou tentando aproximar o rigor ao máximo, e transformou isso num videogame, um casual game, para usar o termo mais específico, um jogo simples, em que você se colocava no papel de um policial tentando desvendar essas redes, e você precisava acompanhar o comércio internacional dessas mercadorias. E, basicamente, isso aqui é uma reportagem jornalística. Você, jogando esse jogo, você até tem algumas informações que você jamais conseguiria no papel. Você consegue passar essa mesma informação por meio de procedimentos. É quase como você consegue aprender de um jeito tácito o que é a máfia hoje em dia, em vez de simplesmente ouvir falar e tentar processar aquela informação racionalmente. A gente precisa esquecer o que é um texto. Um texto jornalístico é uma história, você reúne informações, você coloca aquela sequência de palavras e as imagens estão ali terminando aquilo. E esse aqui é um exemplo do New York Times, ganhou o Pulitzer, o prêmio máximo do jornalismo americano, em que eles tinham uma cobertura sobre essa avalanche e tinham fotos, imagens, mapas, animações, e, enfim, aquele apanhado de coisas que normalmente você fica ali colocando links, etc. E eles criaram uma peça só em HTML5, reunindo todas essas informações de um jeito mais ou menos fluido. Você simplesmente vai dando scroll na página e essas informações vão aparecendo e os sons e as imagens vão sendo ativados. E, pelo sucesso, até o fato de ter ganho o prêmio, virou quase um termo em si. As pessoas falam snowfallizar uma matéria ou fazer um snowfall. Eu, por exemplo, estou fazendo, já fiz, na verdade, na edição da VIP desse mês, no iPad, a gente tem um snowfall sobre o UFC, o Mixed Martial Arts. E a gente já tem outros snowfalls planejados para VIP e para Super Interessante ao longo dos próximos meses. Ou seja, um texto não é mais só um texto. A gente precisa esquecer o que é uma história. Uma história jornalística, você reúne um mar de informação que, quando você termina de apurar, é uma massa meio desconexa de informações, enfim, tem milhares de ligações com milhares de coisas, e o que você faz é achar um começo, um meio e um fim naquela história, criar uma narrativa super bonitinha, organizada. E você tem esse aplicativo para tecnologias móveis, chamado Circa, em que eles pegam essa história e quebram em micropílulas. E cada uma dessas pílulas ele faz a ligação com outros temas. Então, você pegar um caso recente, sei lá, a prisão dos envolvidos no mensalão. Você tem relações com como funcionam as cadeias, como funciona o Supremo, o que foi o mensalão, como é que é a política, como é que é a economia por trás, a contabilidade por trás do mensalão. Você tem 10 mil ramificações possíveis. Eles quebram essas pílulas e, dentro de cada pílula dessa, eles tentam fazer as ligações com outras matérias em que você possa saber mais. Então, é quase como, em vez de você criar um começo e um meio e fim, você deixa a história ainda como uma rede. O que mais? Você precisa esquecer o que é um público. E isso é grande parte da minha preocupação atual dessas revistas. Eu tenho marcas, por exemplo, a Abril, grande parte do problema da Abril, e esse é um problema específico do fato de você estar trabalhando numa mídia que é cara e é difícil como revista. Você precisa conhecer muito bem o seu público, você precisa saber para quem que você está escrevendo. E o seu público é quase uma pessoa só. Então, se você for passear nas redações da Editora Abril, você sabe quem é a garota da Capricho.
uma menina, sabe? Quase que você consegue descrever onde ela estuda, o que ela faz, como ela vive. Você consegue descrever o homem de VIP. Você que é um cara meio metrosexual e que quer pegar mulher e quer se sofisticar para isso. Você sabe como é que é a mulher de Nova. Não sei nem se dá para descrever exatamente nesse horário como é que é a mulher de Nova. Mas, enfim, das revistas mais picantes da casa. E por aí vai. Enfim, o cara que lê a Super, o cara que lê qualquer outra revista. E na internet você não precisa desse público. Porque se na revista você tinha esse super foco em um público, na internet você pode ser qualquer tipo de público. A mesma revista, essa mulher de Nova podem ser 10, 20, 50 mulheres de Nova, que têm algumas ligações entre si, tem uma espécie, uma alma coletiva, mas que não são exatamente a mesma pessoa e que podem ser trabalhadas de maneiras diferentes, em diferentes blogs, ou comunidades, ou textos, ou, enfim, qualquer tecnologia que você queira usar. Essa imagem que eu peguei para ilustrar, por exemplo, é uma visualização das comunidades dentro do Reddit, que é aquela, enfim, uma das maiores comunidades da internet. São todos os subreddits que tem aí. Quanto mais vermelho, mais interligadas elas estão, quanto mais azuis, mais isoladas. Mas são, literalmente, dezenas de milhares de comunidades, cada um com interesses super específicos. E isso, em grandes empresas, ainda é um desafio de se fazer, mas você começando a abrir um pouco a cabeça, talvez até aproveitando um dos temas aqui, tornando a sua marca, a sua marca jornalística, a sua comunidade mais aberta, você fugindo um pouco mais desse modelo de você inventa um público, você conhece aquele público, você produz conteúdo para o público e o público consome. Você tentando criar voltas, indo e voltando, você consegue atingir muito mais pessoas. Isso se torna muito mais relevante para quem está lendo e até para quem está escrevendo. Você precisa esquecer o que é uma mídia. Opa, cliquei no mouse sem querer. Você precisa esquecer o que é uma mídia. Isso aqui é uma matéria que eu escrevi para Super Interessante em 2006, e que é uma matéria sobre Alternate Reality Games, que é um tipo de jogo que mistura realidade e ficção, que tenta parecer real e que acontece em várias mídias. Um exemplo que vocês podem ter, sei lá, por exemplo, Lost, tem vários conceitos de Alternate Reality Game, a série de TV. É uma série de TV que tem conteúdos na internet, e aí, às vezes, aparece em eventos, tipo Comic Con, tinha umas ações ali ao vivo. E, na hora de ilustrar, a gente teve um problema, era muito complicado para a gente usar essa meia pagininha aqui embaixo. E aí eu simplesmente coloquei, eu junto com a equipe de designers, roubaram a ilustração dessa página, vai para esse link. E aí nesse link você tinha uma espécie de puzzle que eles precisavam, uma charada que eles precisavam resolver, e isso ramificava em vários outros sites, em cartazes colados na rua. Eu sei que teve um momento em que a gente criou um desafio em que a gente simplesmente dava 5 números de telefone e um horário, e eram 5 orelhões em 5 cidades diferentes do país, e em todos os 5, a gente ligou para esses orelhões e nesse horário tinha alguém para atender o orelhão, sabendo do que se tratava, e depois eles precisavam juntar isso online e para dar prosseguimento ao jogo. Isso gerou, enfim, uma sequência grande de jogos, algumas dezenas de milhares de pessoas se envolveram, e por conta disso a gente acabou criando uma área dentro da Abril de jogos transmídia, como no nome técnico desse tipo de ação. E a gente acabou fazendo campanhas para o Guaraná Antártica, que foi uma gigante, inclusive, que a gente misturou tanto a realidade e a ficção, que chegou a criar um site em que era um vilão que queria privatizar a Amazônia, era uma coisa assim meio esquisita, e um senador, Arthur Virgílio, do PSDB, acreditou que era verdade, deu discurso contra a empresa que a gente tinha criado, e era uma brincadeira, a gente não queria enganar ninguém, na verdade, a gente só queria fazer um jogo mó legal. Mas, enfim, acabou fazendo mais barulho do que a gente queria. E, enfim, um braço novo. Na verdade, a gente ainda está falando de jornalismo, mesmo por conta disso, mesmo fazendo, enfim, envolvendo Guaraná Antártica, a Unilever fez uns 2 jogos desse tipo com a gente não está falando de transmitir conteúdo de maneiras diferentes, de você criar pontes entre mídias e permitir que as comunidades se envolvam nessas pontes e criem conexões entre o material que você está colocando em cada uma das mídias e aproveitando o potencial de cada uma, que é diferente. Então, enfim, isso aqui é quase uma história de como uma matéria de uma página gerou um departamento inteiro dentro de uma empresa e influenciou a vida de senadores. A gente precisa esquecer como a gente vende matérias.
tem a moeda que você usa, na verdade. Na Editora Abril é muito simples. Você escreve a matéria, você publica numa revista, essa revista vai para a banca, ou você assina essa revista, recebe em casa, e um abraço, acabou. Essa máquina está muito refinada para funcionar de maneira muito eficiente. Mas como, enfim, impresso no mundo inteiro está aí, né, no máximo estável, a gente precisa achar novas maneiras de vender esse mesmo conteúdo. Ou seja, a gente precisa esquecer como a gente vende. Esquecer que o único jeito de vender é banca ou assinatura. E isso é uma ação que a Super fez, de pegar uma matéria que fez bastante barulho, e com razão, porque é uma matéria sensacional, recomendo a todos que leiam, que era por que custa tudo tão caro no Brasil? Por que tudo custa tão caro no Brasil? E, enfim, se vocês são de fora de São Paulo, inclusive, vocês devem perceber que uma das grandes atrações da cidade é preços altíssimos. Enfim, que é tudo bem caro, e não só aqui, no Brasil inteiro a gente está num mundo em que você precisa ser muito bem sucedido para estar vivo. E a gente produziu essa matéria, a gente deu uma engordada nela e vendeu, assim, usando essa tecnologia de escrita aqui, pelo Fernando, que a gente vendeu como e-book ou Kindle Singles na Amazon. E fez um razoável sucesso, chegou na lista dos mais vendidos e tudo mais. Daí, mês passado, a gente fez uma matéria sobre Bitcoin, essa que está ali, os nerds vão às compras, mais no canto. Eu escrevi essa matéria, na época eu estava passei um tempo em Berlim, e lá, Bitcoin, você compra cerveja na rua. E, enfim, esse conceito de Bitcoin, a gente se apaixonou por ele e resolveu vender esses mesmos livros em Bitcoin na Super, no site da Super. É um dos primeiros paywalls baseado nessa moeda digital na internet. Para quem não sabe, Bitcoin é uma moeda que não tem banco central, é uma coisa ali que funciona à base de criptografia e que pode acabar com a economia como a gente conhece. Coisa simples. Mas, enfim, é uma ideia tão fascinante que, vamos testar, vamos brincar. E até um jeito de você ilustrar o conceito da matéria, de que Bitcoin é um negócio que pode ser usado no dia a dia, você ilustrar ali, na vida prática. Você quer usar Bitcoin? Compra aqui a nossa revista. E a gente colocou em inglês e em português essa matéria, Why is Everything So Expensive in Brazil? E a gente conseguiu, em coisa de 1 a 2 semanas, vender muito mais do que esses livros tinham vendido na Amazon em alguns meses. Ou seja, toma essa, Jeff Bezos, a gente criou o nosso modelo de negócios. Enfim, mas isso em grande parte é por conta do barulho que fez. A gente recebeu uma repercussão gigante, matérias em alemão, em inglês, em francês, repercutindo. Legal, tem uma revista no Brasil vendendo coisas em Bitcoin, que é algo que ninguém tinha feito até então, ou pouquíssimas pessoas tinham feito. Ou seja, precisamos esquecer como vendemos. Existem muitos novos canais para vender conteúdo. Precisamos também esquecer o papel social, e aqui está grande parte da briga entre nova e velha mídia. O jornalista tem essa ideia de que o nosso papel social é pautar a discussão. A gente diz o que é importante e o que não é, diz como a gente forma opiniões, diz como as pessoas devem interpretar determinados assuntos, e grande parte do apelo social do jornalismo está nesse, até o motivo pelo qual muitos políticos têm jornais que dão prejuízo aí no Brasil afora. Enfim, você tem essa importância política porque você pauta a discussão. E isso não é mais verdade. Um exemplo, que esse é um exemplo que eu tenho em casa, não é um exemplo da Abril, a minha esposa criou um blog chamado Olga, criou uma campanha tenta discutir feminismo, um novo tipo de feminismo. E dentro desse blog ela criou uma campanha chamada Chega de Fio-Fio, talvez alguns de vocês tenham ouvido falar na internet, que é uma campanha contra o assédio sexual que mulheres sofrem cotidianamente na rua. A gente não está falando de enfim, Lei Maria da Penha, nada, são coisas, e também não está tentando acabar com o flerte, mas são coisas, enfim, esse ali é o chaveco saudável, né, uma coisa bacana. Mas a gente está falando assim de mulheres que ficam levando mão na bunda e ouvindo grosseria todos os dias. Enfim, quem as mulheres da sala provavelmente sabem do que se trata. E teve uma repercussão gigante. Em uma semana, ela colocou uma pesquisa online, recebeu 8.000 respostas. E quando ela publicou os resultados, que mostraram que, por exemplo, 83% das mulheres odeiam esse tipo de coisa, os resultados receberam, em um dia, mais de 100.000 page views, o que era 100 vezes o que o blog recebia.
e foram abraçados por grande parte da mídia. Então, ela foi dar depoimentos na Globo, na Record, no SBT, em todos os grandes jornais. E é um exemplo de... E, a princípio, tinha uma certa reação do tipo, pô, mas isso aí faz parte da sociedade brasileira. E não faz parte, cara. Levar a mão na bunda não faz parte da sociedade nenhuma. Quer dizer, né, talvez alguma sociedade, mas não o direito público do cidadão. E isso, de certo modo, mudou a pauta. E mudou a pauta a partir do blog de uma pessoa, em casa. E isso é só um exemplo pequeno, certamente não é o mais relevante, eu só coloquei aqui porque é algo próximo, eu vivenciei isso, de como essa formação de opinião vem, muitas vezes, de baixo para cima, e de cima para baixo. Enfim, você não tem mais essa via única. Grande parte da polêmica entre nova e velha mídia foi que a tal velha mídia, não sei se é o certo chamar ela de velha, ainda não entendeu esse papel e fica tentando formar opinião ou tentando esconder coisas e, ao mesmo tempo, divulgar, criar novos framings. E isso é quebrado em 30 segundos nas redes sociais, na internet, as pessoas discutem, conseguem perceber as artimanhas que estão por trás disso, que vinha sendo feito há décadas. E o que parece um problema de mídia é, na verdade, um problema de legitimidade, um problema das pessoas talvez não confiarem mais no modo como as coisas são apresentadas. A gente precisa esquecer também o que é uma publicação. Uma marca dentro da Editora Abril, você costuma pensar com um só produto, que é revista, ponto. Depois você cria esse outro produto chamado site, ponto. E não, você tem isso aqui, por exemplo, as marcas tipo a Capricho, que criaram um ecossistema de produtos, na verdade. Ela poderia, talvez, ser um produto rentável, mesmo que a revista desse prejuízo, porque você tem uma rede de licenciamento gigantesca. Várias meninas têm um apelo tão grande, uma conexão tão grande com essa marca, que elas querem produtos da Capricho. E, ao mesmo tempo, elas vão em eventos da Capricho, e elas consomem alguns artistas que a própria Capricho se propõe a divulgar e agenciar. Então, você cria quase um ecossistema em que você cria assuntos e as meninas consomem esses assuntos e aí você, no diálogo com elas, você consegue criar rentabilidade por outras maneiras que não necessariamente são atreladas ao que a gente imagina como jornalismo, mas que também não podem estar tão distantes numa realidade como hoje, em que o importante é esquecer o modo tradicional de fazer as coisas. E aqui, talvez o mais importante, a gente precisa esquecer quem é o jornalista. Desse mundo em que tudo é fácil, em que você cria um blog, você pode ter um alcance mundial em segundos, você trabalhar no conceito de eu sou jornalista, eu não sou jornalista, é muito limitador. Na verdade, o jornalismo é quase uma plataforma aberta, é uma informação que você joga no ar e outras pessoas, jornalistas ou não, vão esmiuçar aquilo, vão quebrar, vão criar ramificações, vão criar novas formas de ver aquilo, vão criar novos produtos em cima daquela informação que você está trazendo. E assim você até se aproxima em outras comunidades na internet. Você tem várias ações que eu poderia citar aqui, mas, enfim, tem milhares delas, desde o Guardian, usando o jornal britânico, The Guardian, usando crowdsourcing para processar uma grande quantidade de documentos, até mesmo dentro da Abril, a gente tem comunidades dentro de revistas, de leitores que vão dizendo o que é legal, o que não é legal, o que é bacana, o que não é bacana, trazendo pautas, trazendo matérias, às vezes, textos prontos. Mas o interessante nisso tudo é que, no final, o jornalismo acaba se aproximando muito de outros grandes modelos de desenvolvimento baseado em comunidades abertos na internet, como é o caso, por exemplo, de open source, de desenvolvimento de software livre. E o jornalismo é open source em diversos níveis. Alguns light, alguns hard, mas de várias maneiras. Ou seja, envolve basicamente escrever milhares de linhas, não de códigos, mas de textos que todo mundo consegue ler. Envolve trabalhar a madrugada dentro, tomando muito café. Basicamente, o modelo é o mesmo. Você paga a pessoa, você gasta um monte de dinheiro em café e cerveja e põe essas pessoas para trabalhar e elas acabam produzindo linhas para você. É a mesma coisa. O texto é vendido aberto, você não pode compilar um texto jornalístico. Talvez, enfim, vocês que são desenvolvedores devem saber mais disso, mas imagino que dê problema se você pegar uma matéria da Super e tentar
rodar ela, ou seja, quando você lê um texto, você sabe o código por trás dele, é tipo a mesma coisa. Mas, acima de tudo, o jornalismo é uma das profissões mais divertidas do mundo. Eu não sei, enfim, qualquer pessoa que tenha trabalhado nisso vai saber. Eu trabalho, por exemplo, do lado da mesa, o sujeito que trabalha 2 mesas de mim é da redação da 4 Rodas, e a cada 2 dias ele está com um conversível diferente chegando na empresa. Assim. Ele até é desse sujeito, sabe, tipo, de esquerda, meio alternativo, ele fica meio constrangido com o status que a profissão está dando a ele nas ruas. Mas, enfim, eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de participar desse mundo. O cara de 2 redações do lado também, que fica a 10 metros de mim, tá VIP ou Playboy, os caras estão todo dia, todo fim de semana, numa balada, entrando VIP em qualquer lugar. Literalmente VIP, porque aparece lá no crachá escrito, ele é da VIP, a revista. E, enfim, bebendo, fazendo reviews e resenhas de restaurantes e viajando o Brasil inteiro, viajando o mundo inteiro, às vezes. Enfim, é uma profissão divertidíssima. E o open source, enfim, isso aí eu li em pesquisas mesmo, tem pelo menos uns 3 ou 4 papers dizendo que o principal motivador de programação é o fato de que é um jeito mais divertido de se programar. E é por isso que as pessoas fazem isso de graça. E no caso do jornalismo, é por isso que as pessoas continuam fazendo, mesmo sendo tão mal pagas. Mas, enfim, é isso. A gente precisa pegar essa mesma diversão que está no jornalismo, esse mesmo fascínio, essa coisa de estar onde as notícias, as coisas estão acontecendo e ser, de alguma maneira, recompensado por isso, e você conseguir dar a sua visão, contribuir com a discussão do que está acontecendo. A gente precisa passar esse mesmo fascínio para a comunidade em geral, para as pessoas que a gente costumava chamar de leitor, mas que não podem ser mais só leitores, porque elas são parte importante, pelo menos na minha função de internet, grande parte dos nossos sites vivem em Facebook, eles existem no Twitter. Não fosse por essas marcas, eles teriam 10% do tráfego que eles têm. Então, o leitor não é mais um leitor, a gente precisa trazer ele por esse lado divertido e fascinante do jornalismo. Nesse contexto, nessa interpretação, o jornalismo acaba virando quase uma plataforma, uma maneira em que todo mundo participa, todo mundo pode entrar e sair, desde que obedeça algumas regras. E aqui é o único momento que eu acho que a gente deve parar de esquecer, que eu acho que é essencial manter, que talvez diferencie o que é jornalismo do que é qualquer outra coisa. Na verdade, não. Um pouco antes, é importante, ainda dentro do contexto do que deve ser o jornalismo online, qualquer coisa que você faça na internet precisa servir para alguma coisa. Isso parece óbvio, mas não é tão óbvio quando você está trabalhando dentro de uma grande empresa jornalística, porque a tendência de todos eles era, legal, a gente faz revista, a gente tem esse bando de conteúdo, inventaram uma coisa chamada internet, que parece um modismo, mas vamos ver o que é, e pega e joga isso aqui lá e vamos ver o que dá. E isso, cada vez mais, eu estou cada vez mais convencido, e não só eu, muita gente lá dentro, de que isso é uma abordagem errada. Você precisa entender para que serve umas revistas, para que serve, qual é a função que a revista VIP serve. Não é tão difícil de descobrir. Qual é a função que a revista Playboy serve. O problema é um pouco mais fácil, talvez, mas super interessante é um pouco mais difícil. Você imaginar, elas servem não necessariamente para passar informação, elas são, às vezes, um modo de entreter, um modo de fazer o cara se sentir inteligente, um modo de distrair o cara em momentos de tédio, um modo de você ver o mundo com outros olhos, um modo de você relaxar. E isso você não costuma associar muito imediatamente ao jornalismo. O jornalismo não é algo que te relaxa, é algo que traz informação, e te traz a verdade, e mostra o que está acontecendo no mundo, exerce a função social de patrulhar o governo. E não, cara, o jornalismo é muito mais amplo do que isso, é muito mais simples. E eu tenho certeza que, mesmo quando você fala de jornalismo de política e cidades, você está lidando com motivações que são muito diferentes do que a gente do que se imagina, do que diz os livros de jornalismo. E quando você tenta exercer essa mesma função no ambiente online, com todas as ferramentas que a gente tem hoje, não necessariamente o modo tradicional de se fazer o jornalismo é o melhor jeito, você fazer um texto, uma reportagem. Tem um exemplo até aqui mesmo do Gustavo, enfim, ele criou uma plataforma com mapa, enfim, uma plataforma colaborativa com mapa, ou você tem livros, ou você tem, às vezes, ferramentas, serviços, ou seja,
jornalismo não é tão diferente do que muitos de vocês aqui, desenvolvedores ou programadores, fazem. Basicamente, é você pegar um problema e apresentar e tentar resolver esse problema, tentar atender uma motivação usando informação. Agora sim, o que diferencia, o que eu acho que deve se manter e não pode ser esquecido no jornalismo, e que talvez diferencie ele de outras plataformas e softwares existentes na internet ou em meios digitais, são 3 pontos. Primeiro, comunicação clara e correta. Ou seja, você não está escrevendo para poucos. Escrever fácil é quase uma revolução. Você tem, por exemplo, várias comunidades, desde acadêmicos até advogados, que quase que escrevem difícil por hábito ou por prática. E o jornalismo não, ele precisa ser acessível, você precisa transmitir essa informação, você precisa fazer a pessoa se engajar e se envolver com aquele tema que você está transmitindo. E isso não é fácil, não é fácil mesmo. Toda vez que eu encontro alguém que consegue escrever fácil e correto, eu contrato na hora, porque não existe. Mesmo que gente formada em jornalismo. Segundo ponto, rigor na informação. Você escrever coisas do jeito certo. Você buscar ouvir os vários lados, você saber, ter certeza daquilo que você está escrevendo. Enfim, muita gente gosta de xingar jornalistas, mas acredite, existe um esforço muito grande de tentar transmitir a coisa da maneira correta, e grande parte do que vocês acham que é conspiração é, na verdade, erros de apuração mesmo. E o terceiro, talvez o mais importante, ética jornalística, que é algo que é um ponto em que você consegue perceber muito facilmente quem é ou não jornalista. Porque você saber como lidar com uma fonte, você saber como apresentar informação, evitar o que é pura difamação do que pode ser a sua opinião, você saber balancear o tema de maneira a não pender para um lado, não deixar transparecer de maneira tão óbvia ou partidária o que é a sua opinião do que pode ser os vários lados de uma questão. Enfim, você juntando essas regras, é quase como se você estivesse transformando o jornalismo em um protocolo, um conjunto de normas que as pessoas devem seguir, obedecer e se guiar para tentar fazer algo útil e relevante na comunidade. Existe muita conversa de, a gente precisa salvar o jornalismo cumpre uma função, o jornalismo deve ser salvo. E quando, na verdade, não, você precisa simplesmente fomentar os elementos do jornalismo. Existe muito pouca clareza a respeito, entre quem fala que a gente precisa salvar o jornalismo, existe muito pouca clareza de o que exatamente deve ser salvo. E eu acho que, na verdade, a gente não está aqui para salvar tanto quanto para empurrar o que é realmente importante no jornalismo adiante. E você tem várias novas pessoas, ferramentas, iniciativas e histórias que podem levar isso para onde nunca foi. Ou seja, é um excelente momento para o online publishing em geral e para o jornalismo em específico. Muito obrigado. Eu esqueci de falar, o meu e-mail é rafael.kensky, o meu sobrenome, @gmail.com. Eu esqueci de incluir na apresentação, mas se vocês quiserem escrever, sintam-se à vontade. rafael.kensky@gmail.com. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu não sei se está combinado de distribuir depois as apresentações, mas a gente pode organizar isso, né? Não sei se tem um site, na verdade. Tá bom. A Yasso está me informando que vai, sim, ser distribuída. Então, muito obrigado. Eu acho, assim, de coração, que foi uma coisa bastante inspiradora, principalmente por, assim, o que eu senti é que vocês trouxeram um pouco dessa discussão da vanguarda, assim. Talvez, por um lado, como muito de vocês aqui do público estão envolvidos com web e comunidade open source há muito tempo, talvez muito do sentimento de vanguarda não seja tão presente quanto foi para mim, mas desde da sua visão do choque, né, de que começando lá da história de Veneza até o choque que a gente vive hoje, dá essa impressão, quem está, eu acho, lutando para criar um modelo de negócio ou formar um público, sente essa noção de estar numa vanguarda, meio que numa fronteira mesmo de transformação. E eu vi um pouco dessa, como se fosse o símbolo, assim, né, as palavras que simbolizaram isso na sua palestra, a questão do líquido, né, do conteúdo ser líquido. Então, quer dizer, meio como o meio se tornando a mensagem, né, um pouco da forma. Talvez
você possa me completar. E na palestra do Rafael, o conceito de esquecer, né, que foi sempre presente, de você esquecer e deixar que novas formas surjam. E isso me fez pensar bastante. Eu tenho um conceito agora que está bastante difundido, né, pelo menos nessa parte de jornalismo, que é a questão do pós-industrial, né, jornalismo pós-industrial. E acredito que muitos de vocês viram, porque o pessoal da Mídia Ninja está toda hora falando disso, que a gente faz jornalismo pós-industrial, que traz um pouco, eu acho que o paper em si, que foi escrito por alguns acadêmicos da Universidade de Colômbia, é muito, muito bom, porque tem um pouco da visão do que está acontecendo nas empresas, mas traz esse momento de transformação que o Rafael expressou tão bem entre o choque da grande empresa e as necessidades de empurrar na experimentação, né, de você esquecer as coisas, e a mudança do papel social também, né, esse choque que existe entre o que pode ser gerado pela comunidade, pelos pequenos blogs, e o que de fato é legitimidade nas grandes empresas. E um dos pontos e eu não vou me alongar mais para que vocês possam participar do debate, acho que um dos pontos mais interessantes dessa discussão toda é o papel de comunidade, né, que é tão claro entre as pessoas que formaram a web, mas muito pouco claro entre as pessoas que sejam escritores ou autores no jornalismo, não possuem sobre as comunidades. E uma das coisas que mais me surpreende hoje no Brasil é que as empresas e as empresas de jornalismo, as empresas de produção de conteúdo, realmente não perceberam ainda ou não conseguem criar comunidades. Muito pelo contrário, eu estava comentando até com o Fernando, o que a gente viu nos protestos em junho foram comunidades formando contra as empresas de comunicação. Quando o Rafael fez a brincadeira da Veja, para mim isso é só um resultado de que existe uma comunidade hoje que se opõe a um meio de comunicação. Assim como deve ter comunidades que se apoiam àquele meio, mas o que eu vejo é uma dificuldade mesmo de fomentar uma comunidade que suporte esse tipo de experimentação. Então, um comentário um pouco genérico sobre comunidades. Eu vou fazer uma primeira pergunta e depois vou abrir para debate. O Fernando falou que hoje o problema não é tecnologia, mas sim o modelo de negócio. Eu pergunto para ambos, esse modelo de negócio que vocês estão experimentando, estão vendo surgir, ele é um modelo aberto, ele pode ser aberto, ou ele vai ter que ser um modelo que vai reproduzir ou vai trazer essa tradição hoje de grandes empresas em tentar, às vezes, até monopolizar um mercado para poder sobreviver? Tendo em mente isso, vão ser grandes conglomerados ou a gente pode ver pequenas iniciativas sobreviverem nesse mercado que vocês estão trabalhando? Olha, a minha bola de cristal quebrou ontem, eu não sei dizer exatamente como vai ser. Não, o problema que eu vejo é o seguinte, é sempre aquela ideia do choque, né? O problema é que nós estamos com um modelo de negócio, eu falo dos livros em modo específico, que é o meu campo, ok? Que está sofrendo diversos problemas, né, em distribuição, preços, etc. E modelos que estão surgindo que ainda não são claros e ainda não substituem o modelo anterior. Pensa um pouco o mercado do livro impresso. O impresso ainda rende muito mais para as editoras ou para o autor do que o digital. Okay? Então, nós estamos nesse momento de passagem e de novas experiências, né? Então, aí tem várias experiências. Por exemplo, uma das questões é essa. Hoje, se está vendendo arquivos digitais. Okay? Então, como no caso de vocês, venderam um livro, o e-book, a pessoa baixou no próprio computador, pagou por aquele arquivo. Okay? Nós falamos por aquele livro. Okay? Só que do ponto de vista físico, não tem mais aquela característica física. O livro impresso eu posso dar, vender, revender, okay? Aquele objeto. Hoje está surgindo a possibilidade ou experiências diferentes do, entre aspas, aluguel de livro, seja no estilo do Deezer ou Spotify para música, né? Você paga um tanto por mês e pode desfrutar esse conteúdo. Enfim, eu vejo vários modelos de negócio surgindo. Tem o modelo também do você baixa o e-book e paga o quanto você quer, enfim.
Um dos problemas que se enfrenta é que, geralmente, o conteúdo que cai na web, a gente não valoriza muito o conteúdo que está na web. As pessoas, em geral, não valorizam. Então, o conteúdo caiu na web, tem aquela sensação que tem que ser grátis, né? Como se não tivesse nenhum serviço, não tivesse tido um custo na produção desse conteúdo. É óbvio que ele pode ser mais acessível, pode ser mais barato, etc. Mas quem produziu, quem trabalhou, quem fez a matéria, quem buscou, ele tem também o direito ao seu ganho. E é muito engraçado, eu vejo isso, quando você vê as pessoas entendem isso quando elas mudam de leitor para autor. Aí você vê o cara como leitor, fala, ah, não, mas está muito caro, eu quero comprar mais livros, então você tem que fazer mais barato. Aí, de repente, ele é autor, ah, não, está muito barato, eu quero vender mais caro. Então, quando você muda de lado, aí você percebe as coisas. Então, tem gente querendo vender livro de poesia a preços exorbitantes. Conselho, não publiquem livro de poesia que não vende em lugar nenhum, nem digital, nem impresso. Okay? Então, deem de graça, enfim, esse tipo de negócio. Então, do meu ponto de vista, eu não sei o que vai acontecer exatamente, porque a gente vê várias iniciativas. Okay? É um momento realmente de está surgindo algo de novo, okay? Que ainda o livro digital não é autossustentável, okay? Mesmo o grande problema do jornalismo também, como é que nós vamos manter isso? Porque depois tem um custo, né? Se a gente fala aberto, ok, é bacana, mas depois, na prática, como tem aquela história que ontem se falava do tal fluxo de caixa, enfim, a gente tem que fechar isso também. Enfim, eu vejo várias iniciativas fragmentadas. Alô? Eu imagino que, para mim está bem claro atualmente que algum nível de comunidade é essencial, e existem vários níveis possíveis. Você tem desde o cara que dá share, o cara que comenta na sua matéria, o cara que dá like, o cara que compartilha, até o cara que manda material, que escreve texto, que manda foto, até o cara que você praticamente coloca ele dentro da redação, porque ele tanto que ele faz parte ali da comunidade. No mundo digital você não pode ignorar isso. Você podia ignorar na época do impresso, ainda pode, na verdade, que era lindo, era uma delícia. Simplesmente escrevia, mandava, o cara gostou, não gostou, azar o dele. Agora não, agora você precisa, tem muito mais... É interessante quando você tem um feedback muito forte do que era antes apenas o leitor, e ao mesmo tempo é desafiador porque você precisa instigar ele a, em algum nível, colaborar com você, interagir com aquele conteúdo. Normalmente é no nível muito simples de dar share no Facebook, mas você pode chegar até o ponto em que você tem uma revista 100% colaborativa, ou mesmo esse papo transmídia, pós-industrial, de você fazer um conteúdo, um veículo inteiro baseado na colaboração, que é interessante também. Quanto a ser aberto ou fechado, pelo fato de você precisar da comunidade, eu acho que algum nível de abertura é essencial. Você não pode ser 100% fechado, pode, mas eu acredito que as grandes marcas, a grande promessa não está aí. Você precisa criar uma infraestrutura, um terreno a partir do qual você que possa ser compartilhado por toda a sua comunidade, que possa permitir diversos tipos de ação. É inevitável que parte dessa infraestrutura que você está criando, e quando eu chamo infraestrutura, é uma interpretação bem light do termo, assim, e você, por exemplo, cada marca cria a sua própria infraestrutura, seu próprio terreno em cima do qual os leitores podem se expressar, criar novas linguagens, e entender do que está sendo dito e quais são os valores que estão sendo expressos ali. E uma vez que você cria isso, e aí não existe mais uma fórmula, você tinha isso... Ao longo de décadas você conseguiu formar isso no impresso, mas você não tem isso no digital. Que é você estabelecer pontos de controle. Onde que você vai cobrar? O que você vai cobrar e por que você vai cobrar? Então você tem desde modelos freemium, parte do conteúdo aberto, parte do conteúdo fechado. Você tem modelos em que você cobra por eventos ou produtos. Você tem modelos em que o próprio conteúdo digital é pago, modelos inteiramente baseados em anúncios, modelos em que aquilo é abraçado por empresas que querem divulgar sua marca, ou que, enfim, modelos baseados em educação. Aí a gente ainda está num tempo de experimentação. Essa história de criar novos modelos de negócio
Tem por trás disso um pouco de desejo de voltar a ter uma formulinha que você simplesmente cria uma máquina para fazer aquilo e aquele negócio sai jogando dinheiro para o lado. Eu não acho que a gente vai voltar a ter uma máquina tão clara quanto a gente tinha no jornalismo impresso. Mas, sim, você consegue criar vários e vários novos modelos de negócio. A gente está criando a todo momento, não é difícil, na verdade. É só que ele varia de marca a marca, ele varia de título a título. E eu não acho que a gente vai conseguir ter tão fácil um modelo tão automático disso. Quer ganhar dinheiro, faça isso. Legal. Vamos coletar algumas perguntas. Tem os microfones ali, correto? Quem quiser fazer pergunta, é sempre legal se apresentar, falar de onde vem e, por favor, ater-se a uma pergunta. Por favor. Bom dia. Kenan do Masters. Queria parabenizar os dois pela exposição, achei que foi muito interessante. A do Rafael foi surpreendentemente positiva, me surpreendeu pela lucidez com que você, a multiplicidade de coisas que você colocou na sua apresentação, que você tem uma lucidez bastante grande em relação ao jornalismo hoje. Gostei de ver que tem profissionais no jornalismo assim como você. Parabéns. Tenho duas perguntas, na verdade. Duas questões. Acho que cada uma delas mais para um do que para outro. Mas acho que os dois talvez possam responder. A primeira, qual a importância, acho que essa é mais para você, Rafael, qual a importância que você vê do jornalista hoje entender mais desse mundo da tecnologia, da web, etc. Porque o que a gente vê normalmente os profissionais ignorarem muito esse conhecimento, como se isso não fosse importante, como se isso não fosse a minha área, como vai ter alguém que vai cuidar disso para mim, entendeu? Então já vi jornalistas e colegas falando, para você colocar um negrito, você abre aqui, você coloca uma tag, mas eu vou ter que colocar uma tag, eu tenho que mexer no HTML. Pô, mas também não é difícil de aprender. Não, mas eu não quero fazer isso. Então, eu queria saber um pouco da sua opinião. Me parece que você tem um conhecimento acerca dessa área acima da média dos jornalistas que a gente vê por aí. E para o Fernando, talvez um pouco mais, mas, enfim, em relação ao DRM, a gente vê hoje, a gente tem algumas experiências de comercialização de e-books em outros países que conseguem comercializar livros digitais sem DRM. No Brasil, acho que a única editora que eu conheço que comercializa e-book sem DRM é a Casa do Código, que está lá fora. Eu não conheço mais nenhuma, posso estar errado. Mas o DRM, para mim, me parece, você falou muito dessa coisa de transpor o mundo físico para o digital. Me parece que é essa tendência de você tentar pegar uma limitação que é do mundo físico e tentar transpor ele para o digital. E piorar ainda, porque, por exemplo, o que você falou, o livro eu ainda posso vender, posso passar, posso emprestar, e com o arquivo digital com o DRM eu não posso fazer nem isso. Então, como que você enxerga a evolução do DRM, se isso vai funcionar, não vai, a gente vai acabar com isso, não vai? Enfim, queria ouvir um pouquinho mais a opinião de vocês em relação a isso. Ok, obrigado. Vamos responder aí. Quem quiser já se fazer filinha, se tiver mais perguntas, a gente pega as próximas. Enfim, o tal jornalista que proclama. Tem um barulho muito grande hoje em dia em cima dessa questão de que jornalistas precisam saber programar, você precisa sair fazendo cursos de programação agora mesmo. Eu acho que tem um bocado de lenda nisso. O fato de que o mundo digital está derrubando todos os outros mundos leva a crer de que ou você aprende programação ou você está morto de fome. Se você ensinar programação no Nordeste, você resolve a seca. Se ensinar programação no Oriente Médio, você resolve o conflito Israel-Palestina. É tudo assim. Mas não, eu não acredito que jornalistas devam saber programar. O que não significa que eles devam ser ignorantes em relação ao assunto. O que você precisa saber, que é basicamente o que eu sei, eu não programo, eu não sei programar, eu tenho conhecimento muito básico de HTML e CSS. Mas eu sei o que
o que está disponível para mim. Tipo, eu não sei mexer na caixinha que está ali, mas eu sei que peças que estão ali dentro, entendeu? Então, eu consigo conversar com os desenvolvedores da minha equipe, eu consigo conversar com os designers, eu sei o que eles são capazes de fazer, o que eles não são capazes de fazer, e eu sei como expressar o que eu quero em termos das habilidades que eles têm. E isso, sim, eu acho essencial. Porque você não saber isso é ignorância, isso limita o seu trabalho. Mais ou menos como, sei lá, um repórter de televisão não saber o que a câmera pode fazer. Se ela consegue ou não filmar alguma coisa. E eu acho que é mais ou menos isso. Você precisa... Porque, no final das contas, a programação é uma linguagem. O termo que se usa é linguagem. É você pegar algo que você quer fazer e traduzir, como se você traduzisse do português para o japonês, o que você quer em código. Eu não preciso saber falar essa língua, mas eu preciso saber o que eu quero dizer para alguém que consegue traduzir isso para mim. Então, enfim, eu acho que existe sim uma necessidade de treinamento dos jornalistas, mas não necessariamente você precisa saber programar. Já completando um pouco só o que ele disse sobre essa questão ali, eu já tenho uma visão um pouquinho diferente. Ou seja, eu acredito que tanto mudar um pouco a linguagem, porque você fala de programar, realmente assusta. Okay? O jornalista tem que programar, porque na realidade você não está falando de programação. Na realidade, colocar os tags no HTML, eu gosto de chamar, você está etiquetando o teu conteúdo. Acho que talvez você tenha que jogar mais nessa linha. Então, eu não vou programar nada, mas eu vou etiquetar o meu conteúdo. Esse conceito da semântica, eu acho que seria interessante recuperar. Ou seja, quando você explica para quem faz texto a diferença entre o strong e o B, okay, e que tem conceitos por trás que são diferentes, você, pera lá, então, o que eu quero dizer aqui é isso e não isso. Enfim, eu acho que se transformarmos, eu acho que pode ser útil também, não só para o jornalista, mas para quem faz livros. Quanto ao DRM, como ele mesmo disse, como você mesmo disse, é a tentativa de transpor os problemas, ampliando, né, digamos, os problemas do digital, do impresso para o digital. No exterior tem várias iniciativas. Eu gosto de comprar livros, por exemplo, alguns sites italianos, que eles vendem com o chamado social DRM. Ou seja, é uma marca d'água, você compra o e-book e chega ali com os teus dados, né? Esse livro pertence ao fulano de tal, não protege nada, ou seja, quanto à cópia, mas tenta conscientizar a pessoa de que ele comprou um conteúdo e que ele não deve sair distribuindo por aí esse conteúdo. Mas me permite, ao mesmo tempo, emprestar ou passar para o meu vizinho ou para ou em família. No Brasil, essa conversa do DRM é muito complicada, porque os editores e, sobretudo, os autores têm um medo tremendo. Okay? Quando você publica um e-book e, de repente, lá no Google Books aparece o preview, sabe, de alguns livros, sobretudo quando você publica no Google, os autores escrevem desesperado, como é que meu livro foi parar lá, como é que está tudo lá online. Não, calma lá, aquilo é só um preview, serve como marketing do teu livro. Mas esse aspecto de utilizar esse conteúdo distribuído como marketing ainda não... No Brasil é difícil, mesmo porque aqui a pirataria é de casa, ou seja, o pirata é uma coisa normal, né? A gente conversa, troca chat com o pirata, sem problema nenhum. Não tem ainda essa mentalidade. Eu acho que tem que ter todo um trabalho para tentar as pessoas se conscientizarem que determinado conteúdo eu não vou distribuir assim. Okay? E, por outro lado, o editor e o autor saber desfrutar isso. Okay? Porque o público que está pirateando meu livro não é o meu público leitor. Eu posso desfrutar esse público para o meu marketing. Tem uma editora, a O'Reilly, para quem gosta de livros técnicos, ela vende são caros os livros deles, não são baratos em e-book, mas são todos sem DRM, sem nenhum tipo de DRM. Eu não creio que eles estão perdendo dinheiro, senão eles já tinham fechado. Okay? Então, tem um modelo de negócio diferente. No Brasil, esse discurso é muito complicado e, por enquanto, é utilizado o DRM quase como algo de didático, ou seja, você tenta mostrar para o editor. Quando o editor percebe que custa muito caro o DRM, então você tenta explicar, olha, você está comprando um cofre de R$1.000 para proteger os R$500 dentro dele. Quer dizer, tem alguma coisa que não funciona, se eu estou gastando mais com DRM do que eu gastaria com a pirataria, aí você consegue mais ou menos convencer eles. Mas é ainda um processo muito lento. A gente vai
fazer mais uma pergunta só. Eu não sei se tiver muita gente no público que queira fazer pergunta, eu gostaria de saber, mas é que a gente começou 20 minutos atrasado, então com acho que uma pergunta a mais a gente vai terminar com 20 minutos a mais. Tudo bem? Então, por favor. Boa tarde, eu sou o Rodrigo da CertSign. São duas perguntas, se vocês quiserem escolher uma das duas, não tem problema. Primeiro, eu queria saber o que vocês estão enxergando no mercado editorial de livro, revista, digital, impresso. E aí, especificamente sobre digital, sobre controle de direito autoral, né? E a outra é com relação ao perfil do novo jornalista, né? Uma vez que a gente tem a formação acadêmica tradicional dos jornalistas, né? E a gente tem uma grande quantidade de autores aí que estão surgindo que não necessariamente têm a formação. Queria saber se vocês contratam, não contratam, como que isso funciona. Se não der tempo de responder as duas, podem escolher uma. Obrigado. Deixa eu começar pela segunda, o novo jornalista. Eu acho que o importante nos novos jornalistas é exatamente aquilo que eu coloquei no final da minha palestra. Você tem alguém que tem a comunicação clara, que sabe apurar informações e qualquer tipo de informação com rigor e que conhece a ética por trás do que ele está fazendo. E só, basicamente só isso. Se você consegue se comunicar de maneira clara, parabéns, você é um jornalista. Mas essa, em grande parte, é a minha opinião pessoal. Se você perguntar para 10 jornalistas, você vai ter 10 respostas diferentes. Isso é um tema bem quente. Até se é obrigatório ou não o diploma de jornalismo. Enfim, isso aí não existe qualquer consenso em torno disso. Eu, particularmente, acho que o jornalista deveria estudar muito bem qualquer área, sabe? O cara podia fazer economia, engenharia, medicina, qualquer coisa, e depois, cara, se foca em conseguir comunicar isso que você sabe muito bem, da melhor maneira possível e da maneira mais ética e correta. Mas isso, enfim, é a minha visão pessoal. Quanto aos direitos autorais, lá na Abril, o controle de direitos autorais é feito pelo departamento jurídico mesmo. A gente descobre alguém que pirateou alguma coisa, manda um e-mail para eles vão lá e tentam fazer o cara parar com isso. Que é, um jogo de gato e rato que você vai perder. Não tem como ganhar. A minha visão é um pouco... em alguns casos funciona, por exemplo, essas questões de e-book, talvez você consiga ter algum controle, mas você tentar forçar isso, enfim, criar um conteúdo fechado e acreditar que ele vai continuar fechado, é muito difícil, né? Você enfim, é uma briga que você vai perder. Então, é melhor você partir do princípio, agir como se esse conteúdo fosse aberto de qualquer maneira e tentar criar novas experiências, novos conteúdos que, de alguma forma, melhorem a experiência da pessoa e façam com que ela queiram pagar em algum ponto que você criou aí do seu mapa por aquele conteúdo. Porque se você tentar realmente ali criar uma caixa preta em que ninguém vai conseguir entrar, você vai perder, o cara vai entrar. Não tem jeito. A melhor maneira de proteger os direitos autorais é não publicar. Aí você pode ter certeza que ninguém vai te copiar, né? Isso não tem jeito. É uma questão bem complicada, okay? Do ponto de vista jurídico, tem várias problemáticas conectadas, se o texto, sobretudo eu falo no livro ainda é mais sentido a isso, se enfim, o direito de distribuir esse conteúdo ou de desfrutar esse conteúdo, de reescrever por cima esse conteúdo, ou de ignorar, enfim, tem vários problemas técnicos e jurídicos que estão conectados. O que eu vejo, do ponto de vista do autor, é que o autor é muito como é que diz, ciumento do próprio conteúdo. Enquanto o autor, eu digo sobretudo o novo autor, não digo aquele afirmado, mas você se torna um afirmado, um autor famoso, antes de se tornar famoso você é um autor novo, okay? Ele tem que ter em vista sobretudo ser lido, okay? Em cima daquela questão que nós falamos de criar comunidades. Quer dizer, o objetivo principal de um autor que está iniciando a escrever um livro deve ser sobretudo ser lido. Okay? Então, às vezes, para ele pode ser mais lucrativo distribuir o livro gratuitamente dele e criar um sistema, sei lá, de palestras. Por exemplo, tem um exemplo de uma autora que eu conheço que ela quer vender o livro dela, mas não vende nada. Ora, eu dei um conselho que, obviamente, não foi seguido, como é um livro de autoajuda, eu falo o seguinte, você distribui esse livro gratuitamente. Em base ao sucesso desse seu livro, você vende depois as palestras, os encontros, o que você vai fazer. Enfim,
tem que repensar um pouco esse modelo, ok? Mas, enfim, não é uma coisa assim que dá para resolver em 2, 3 respostas, ok? É uma coisa bem complexa. Pessoal, muito obrigado. Eu quero, por favor, vamos aplaudir os nossos palestrantes. Eu quero só convidar vocês a continuarem esse diálogo. Vocês têm os e-mails dos palestrantes. Esse tema é muito, muito interessante. Eu acho que todo mundo tem muito a contribuir nessa questão de distribuição de conteúdo e a gente tocar para frente. Meu único momento propaganda aqui, que eu sei que a Yasu vai me permitir, a gente tem uma comunidade aqui em São Paulo que se chama Hacks Hackers, que é muito interessante, inclusive, pensar que a palavra hackers e hacks, que se aplica a escritores e jornalistas nos Estados Unidos, tem a mesma origem, né? Pessoas que sabem hackear as coisas, seja com código ou com palavras. Então, a gente tem essa comunidade que chama Hacks Hackers São Paulo, que tenta unir exatamente escritores, jornalistas e programadores a pensar novas tecnologias e formas de distribuição. Então, estão convidados a participar também. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Bom, obrigado, Gustavo, pela moderação e aos participantes também. A gente agradece em nome da conferência. E só para avisar vocês que, como a gente está terminando um pouquinho mais tarde, a sessão aqui do Web3C Trends vai começar às 14h15, tá bom? É isso. Obrigado.